Exu, agente mágico de Deus. Vamos falar sobre os aspectos básicos destes seres tão mal compreendidos e estudados pela Umbanda, que são os agentes mágicos ou Exus. Esta incompreensão os faz serem confundidos com entidades que trabalham para o mal, entre outros absurdos. Sua origem cósmica é desconhecida. Não é uma entidade reencarnante no planeta. Trata-se de um ser cósmico e não de um espírito. Era identificado pelos magos brancos nos antigos templos da luz da Atlântida, na ancestral Ampron, como figuras geométricas que serviam como veículos para a transmutação da magia. Existem sim entidades não reencarnantes no planeta, espíritos, oriundos de outros corpos celestes, como por exemplo, Calami, de Vênus, que é a entidade que comanda os agentes mágicos. Os agentes mágicos são seres sem forma física, já que não são humanos. São fluidos universais e, portanto, não se apresentam com formas de eventuais entidades ou espíritos, como por exemplo, malandros ou mulheres de vida fácil, entre outros. E, dessa maneira, e pelos motivos apresentados, não se identificam através de roupas extravagantes como ternos, vestidos luxuosos ou vulgares, etc. A comunicação dos chamados Exus verdadeiros não se dá pela incorporação. Agentes mágicos não dão consultas. Só se apresentam quando evocados por um guia manifestado num médium e em ocasiões especiais que demandam um trabalho específico, como a limpeza dos médiums ou auxílio num trabalho de magia que já está sendo realizado pelos guias. O médium por vontade própria não consegue evocar um Exu verdadeiro. É preciso atenção, pois entidades de homens comuns desencarnados costumam se passar por Exus. Encontramos um Exu guardião para cada linha e com nomes diferentes, total de 7. Comunicação rara e apenas mente a mente para médiums altamente selecionados. São Exus verdadeiros e só trabalham para o bem. Exu pagão ou auxiliar. Para cada Exu pagão encontramos um número desconhecido de compadres e comadres com nomes estranhos. São artificiais e usados para trabalhar para o bem ou, mais frequentemente, para o mal. A palavra Exu vem da palavra sânscrita Exud, que significa povo banido. Os Exus são seres a serviço de entidades com o grau hierárquico de guia, que trabalham única e exclusivamente na transmutação da magia para o bem e por essa razão são chamados de agentes mágicos. É erro imperdoável associar um agente mágico com o mal. A confusão se deu em função de terem sido os etíopes que levaram a cultura atlante para a África continental, onde esse miscigeno com as pagelanças tribais que chegou ao Brasil, misturada com outros rituais, como por exemplo, o candomblé. Para cada Exu guardião encontramos 6 Exus chefes de legião com outros nomes, total de 42. Comunicação também apenas mente a mente para médiums altamente selecionados. São Exus verdadeiros e só trabalham para o bem. Os orixás e seu Exu guardião Orixá Orixalá Exu das 7 encruzilhadas Orixá Ogum Exu Tranca-ruas Orixá Oxóssi Exu Marabô Orixá Xango Exu Giramundo Orixá Eurima Exu Sete Pinga Fogo Orixá Ori Exu Tiriri Orixá Iemanjá Exu Senhora Pomba Gira Exus do Fogo Giramundo Tranca-ruas 7 encruzilhadas Exu da Água Giramundo Tranca-ruas e Pomba Gira Exu da Terra Marabô Pinga Fogo e Tiriri Exu do Ar Marabô Pinga Fogo e Tiriri. Para cada Exu chefe de legião, encontramos 6 Exus batizados com outros nomes, total de 252. Comunicação através da irradiação não existe mais incorporações, são Exus verdadeiros e só trabalham para o bem. Para cada Exu batizado encontramos infinitos Exus pagãos com nomes diversos. Comunicação pela irradiação. Trabalham tanto para o bem como para o mal, pois são espíritos de homens comuns. Os Exus guardiões, das entidades de Umbanda Exu que mais polêmica e discussão geram entre curiosos e até mesmo integrantes dos cultos de Umbanda. Para começar diremos que Exu não é uma entidade trevosa que realiza desejos escusos. Exu não tem nada a ver com as imagens comercializadas. Não é vingativo, violento e cruel. Não usa capa vermelha ou preta. Não tem pé de bode. Não é todo vermelho. Não tem rabo e nem chifres. Não come galinha ou carnes cruas. Nem bebem até deixar seus cavalos sem condições de andar. Não negamos que existem entidades que se apresentam,
ou seja, até mais horrendas do que as imagens de mau gosto encontrado nas casas de artigos religiosos. Mas estas entidades com toda certeza não são Exus. Exu, na realidade, é o guardião da luz para as sombras, e das sombras para as trevas, e é ele que combate as entidades que possuem as formas mais horrendas e esquisitas. Estes seres ainda encravados no mal são os chamados quimbas e são violentos, vingativos e cruéis. Tais criaturas são atraídas de suas covas no submundo astral pelas nossas próprias atitudes e sentimentos inferiores, sendo que os Exus são como guerreiros, que impedem o acesso destes seres às zonas mais superiores, e estes quimbas, quando podem, mistificam os Exus, ou mesmo caboclos, pais velhos, e crianças. E como reconhecer um Exu de fato e de direito? O verdadeiro guardião não deixa seu médium torto, com expressão de ódio no rosto, não fica com os dedos em forma de garras, e não se arrasta no chão. Exu de Umbanda não fala palavrões de deixar cabelo em pé, não é doidinho por barafu, pinga e sangue, não aceita entregas em encruzilhadas de rua ou cemitérios. Quem aceita estas coisas nestes locais, são os já citados quiumbas, que são os que gostam de galo e galinha pretos na encruza. Portanto, cuidado, irmão de fé, não ofereça sangue ou animais nas ruas, pois poderá levar estas entidades para suas casas, o que lhe trará os maiores dissabores e problemas. Os preceitos para Exu são entregues nas encruzilhadas das matas e campina, e sempre com elementos sutis. Exu de Umbanda não pode ser comprado com bagatelas. Nenhum Exu verdadeiro aceita realizar trabalhos para matar ou prejudicar alguém. Como sabemos, Exu é justo, ou seja, está ligado aos conceitos do quem deve paga, e quem merece recebe. Por isso não existe aquela história de fazer amizade com Exu, para conseguir isto ou aquilo. Com isso, não queremos dizer que Exu é uma entidade boazinha, mas pensem um pouco, que lógica tem baixar em um terreiro caboclo, pai velho, criança para fazer a caridade, e no mesmo terreiro baixar Exu para praticar o mal. Exu é de serventia de caboclo, pai velho e criança, sim, mas única e exclusivamente para que seja cumprida a justiça kármica, pois Exus não são bons ou maus, são apenas justos. Por isso devemos tomar cuidado com o que pedimos para Exu, pois quem não sabe o que pede, não sabe o que quer, e o que irá receber, e muito menos o que merece receber. Exu só trabalha com o consentimento de entidades superior e única e exclusivamente dá alguma coisa a alguém se o merecimento deste alguém estiver de acordo com a justiça kármica. Exu não costuma ficar jogando conversa fora, ele vai direto ao assunto, orientando e conduzindo aquilo que tem que ser feito, pois não é só esta função de Exu. Exu também é o agente da magia, é ele quem executa os processos mais sutis da magia do Umbanda. Só por isso já podemos deduzir que, para executar a magia e a justiça kármica, não poderiam ser entidades irresponsáveis e muito menos entidades inferiores. Exu também não pede que seus médiuns se vistam de galãs de ternos, ou de preto e vermelho, e não realiza as sessões fechadas, onde até o sexo é praticado em nome de Exu, como sabemos que acontece em muitos terreiros ditos de Umbanda. Outra distorção que existe é a respeito do Exu Senhora Pombagira. Este é um Exu feminino e muitos a colocam como se fosse prostituta, uma mulher da vida. A Senhora Pombagira é um Exu guardião dos mais sérios, em de promover a bagunça a orgia, como muitos desejam. Ela combate todas as perturbações relacionadas com o lado sexual, combatendo os magos negros e seus quimbas. Assim como na Umbanda existem 7 orixás menores chefes de legião, na Quimbanda, que muitos confundem com magia negra e práticas da Quimbanda, existem 7 Exus guardiões da luz para as sombras que são Exus de Umbanda, de acordo com a crença religiosa. São espíritos de diversos níveis de luz que incorporam nos médiuns de Umbanda, Jurema, Omolocô, Candomblé de Caboclo, entre outras religiões afro-brasileiras. Nos candomblés normalmente não há incorporação de espíritos oficialmente. Já nos candomblés de caboclo podem ser encontradas casas que adotem a incorporação de Exus, pombagiras, caboclos, boiadeiros, marinheiros e outras entidades espirituais. Porém, o orixá Exu, cultuado somente nas nações de candomblé, considerado uma divindade, não incorpora para dar consultas, diferentemente do Exu de Umbanda,
que é considerado uma entidade, o espírito de alguém que nasceu e morreu povo de rua ou catiço. Quando incorporam, os masculinos costumam se caracterizar com capas, cartolas e bengalas, enquanto os femininos portam saias rodadas, brincos, pulseiras, perfumes e rosas. No último caso são chamados de pombagiras, uma corruptela do vocábulo pambuno-gila. Mas não é obrigatório que os médiuns se utilizem dessas vestimentas para incorporação. Cada terreiro trabalha de forma autônoma. Alguns centros uniformizam a roupa dos médiuns. Todos, por exemplo, vestem branco. O brincalhão Exu, que entre outras coisas é o mensageiro dos orixás no candomblé, tem origem na religião africana, de modo que apenas em um período posterior, na fase do sincretismo, foi reinterpretado e até marginalizado nos cultos afro-brasileiros, notadamente na Umbanda. Aliás, pela influência católica na colonização e formação político-social do Brasil, Exu foi associado com o demônio mesmo antes da fundação da Umbanda. Nessa religião, entretanto, essa figura foi complementada como entidade maligna. Exu se tornou o representante do demônio, do perigo e da imoralidade. Por causa dessas características, parece que os primeiros umbandistas o associaram com africanos e escravos rebeldes. Exu foi, portanto, segregado da Umbanda, e se tornou o legislador da Quimbanda, do submundo. Outra interpretação umbandista coloca Exu na ordem evolucionista de precedência, conforme o modelo kardecista. Ele é reduzido a um espírito menos evoluído, que, todavia tem potencial para evoluir e se tornar um espírito bom. Alguns umbandistas distinguem entre Exu pagão e Exu batizado, que se submeteu à doutrinação e encontrou o caminho certo da escada da evolução. Essa distinção reflete algo do caráter original ambivalente de Exu, apesar do rito de passagem do batismo, que define a distinção que é certamente nova. Novamente, esse batismo do Exu pagão tem sido interpretado como uma expressão e aculturação e domesticação do mal, do perigo e da imoralidade. Há ainda outra interpretação que considera os Exus como entidades espirituais com a mesma evolução das demais entidades, como caboclos e pretos velhos. Não havendo, portanto, a noção de que eles são pouco evoluídos ou que se dedicam à prática da magia negra. Há quem creia que os Exus são entidades e espíritos que só fazem o bem e outros que creem que podem também ser neutros ou maus. Dividem-se, de acordo com uma hierarquia espiritual, em falanges, subfalanges, grupos e subgrupos. Observa-se que, não raro, os médiuns dos terreiros de Umbanda, e mesmo de Candomblé, não têm uma ideia muito clara da natureza das entidades, quase sempre, por falta de estudo das religiões. Na verdade, essas entidades não devem ser confundidas com os chamados obsessores. Apesar de inseridas na mesma linha das almas, sendo seu dia devotado à segunda-feira, fica sob o seu controle os espíritos mais atrasados na evolução, que são por eles orientados para que consigam evoluir através de trabalhos espirituais feitos para o bem. O poder de se comunicar confere a ele também o oposto, a possibilidade de desligar e comprometer qualquer comunicação. Possibilita-se a construção, Exu também permite a destruição. Esse poder foi traduzido mitologicamente no fato de habitar as encruzilhadas, cemitérios, em suma, as passagens. Portanto, os diferentes e vários cruzamentos entre caminhos e rotas lhe faz o senhor das entradas e saídas. Há algumas diferenças na maneira de conceber o Exu no Candomblé e na Umbanda. No primeiro, é como os demais orixás, uma personalização de fenômenos e energias naturais. O Candomblé considera que as divindades, ou seja, os orixás, entram em transe nos médiuns, intitulados cavalos ou aparelhos, mas não há consultas. Apenas se manifestam nas festas, devidamente caracterizados e paramentados. Já na Umbanda, o Exu é uma entidade que normalmente incorpora e promove consultas, incorporados em seu médium, como outras entidades, tais quais os caboclos, pretos velhos, crianças, os falangeiros de orixás, também denominados mensageiros, e outras várias entidades. A Umbanda considera os Exus como entidades que buscam, através da caridade, a evolução espiritual. Em síntese,
o grande agente mágico do equilíbrio universal. Também é o guardião dos trabalhos de magia, pela qual opera com as forças do astral. E também são considerados policiais, sentinelas, seguranças que agem pela lei, no submundo do crime organizado e principalmente policiando seu médium no seu dia a dia. As falanges de Exu sempre estão nas zonas consideradas infernais, embora delas não façam parte. Com efeito, realizam os seus trabalhos de guarda em todas as partes onde são necessários. Certos Exus guardam entradas de hospitais, necrotérios e cemitérios para impedir que quiumbas, espíritos sem evolução, de natureza vampiresca e zombeteira, se alimentem do duplo etéreo dos que estão à beira da morte ou daqueles que desencarnaram recentemente. A força vital permanece nos corpos sem vida e não deve ser sugada para alimentar almas que desejam praticar o mal. Esses espíritos devem ser impedidos de qualquer maneira. Participam também do resgate de almas localizadas em zonas inferiores, os chamados umbrais. O plano astral também é morada de miríades de espíritos que perseveram no mal. Alguns deles estabelecem uma prática na espiritualidade de obsidiar desencarnados e até encanados. O trabalho dos Exus é não permitir que consigam influenciar espíritos e pessoas vivas a ponto de elastecer seus tentáculos e criar verdadeiras frentes de maldade espiritual e material. Esse combate é árduo e permanente. Os Exus chefes de falange podem ser equiparados a verdadeiros generais que promovem vigília e combate, além do comando de inúmeras falanges. Mesmo os chamados chefes também obedecem à severa hierarquia dos comandos do astral. Podem também ser apontados como Exus da estrada, da encruzilhada, do cemitério, da beira do mar e das cidades. Esses espíritos se utilizam de energias mais densas ou materiais. Nota-se que essas entidades podem realizar trabalhos benignos, como curas, orientação em todos os setores da vida pessoal dos consulentes e praticar a caridade em geral. A condição de Exu para um espírito é transitória, podendo este, uma vez redimidas suas dívidas perante a lei divina, seguir escalas mais elevadas de evolução. Os trabalhos malignos não são acordos efetuados com os Exus, mas sim quiumbas, que agem em surdina e não estão sob a orientação de nenhum guia, mas que podem fazer passar por atuando em terreiros que não praticam os fundamentos básicos do Umbanda, que são a existência de um Deus único, crença em entidades espirituais em evolução, orixás que formam a hierarquia espiritual, guias mensageiros, na existência da alma, na prática da mediunidade sob forma de desenvolvimento espiritual do médium, além da caridade gratuita a quem necessita. O objetivo é sempre proporcionar vibrações positivas através da fé, amor e respeito ao próximo. Alguns centros ditos de Umbanda se servem apenas para ganho pessoal do seu pai de santo ou sacerdote. Reuniões em que há incorporação de Exus, por exemplo, não pode haver nenhum tipo de cobrança ao visitante, seja de dinheiro ou de qualquer outra natureza. Os Exus infelizmente são confundidos com os quiumbas, que são espíritos das trevas ou obsessores que se encontram desajustados perante a lei. São responsáveis pelos mais variados distúrbios morais e mentais nas pessoas, desde pequenas confusões, até as mais duras e tristes obsessões. Comparados ao diabo dos católicos, são espíritos que se comprazem na prática do mal, apenas por sentirem prazer ou vingança, calcado no ódio doentio. Aguardam, portanto, que a lei os recupere da melhor maneira. Vivem no baixo astral, onde as vibrações energéticas são pesadas. Trata-se de uma enorme egrégora formada pelos maus pensamentos e oriundos dos espíritos encarnados e desencarnados. Sentimentos baixos, tais quais paixões desenfreadas, ódios, rancores, raivas, vinganças, sensualidade exagerada e vícios de toda estirpe alimentam essa faixa vibracional da qual os quiumbas se comprazem, já que se sentem mais fortalecidos com energia negativa que por eles é absorvida. O verdadeiro Exu é uma entidade guardiã empenhada em uma missão maior, por isso não faz mal a ninguém. Seu objetivo é auxiliar as pessoas com fé e respeito. Alguns Exus foram, quando reencarnados, pessoas importantes, como políticos, médicos, advogados, industriais, mas também trabalhadores, pessoas comuns, padres, escravos,
Saltimbancos que cometeram alguma falha escolheram ou foram escolhidos para assumir essa roupagem espiritual com o fim de redimirem seus erros pretéritos. Outros são espíritos mais evoluídos que optaram por orientar os seus médiuns. Em seus trabalhos de magia, o Exu porta demandas, desfaz trabalhos malignos, feitiços e magia negra, efetuados por espíritos sem evolução. Ajudam a limpar ambientes, retirando os obsessores e os encaminhando para a luz ou para que possam cumprir suas penas no astral inferior. Uma verdadeira casa de caridade é sempre reconhecida pela gratuidade dos serviços prestados a quem procura ajuda em um terreiro de Umbanda. Alguns espíritos, que usam indevidamente o nome de Exu, procuram realizar trabalhos de magia dirigida contra os encarnados. Na realidade, quem está agindo é um espírito atrasado. É justamente contra as influências maléficas, o pensamento doente desses feiticeiros improvisados, que entra em ação o verdadeiro Exu, atraindo os obsessores ainda ignorantes e procurando trazê-los para suas falanges que trabalham visando a própria evolução. O chamado Exu pagão é tido como aquele sem luz, sem conhecimento e pouca evolução, ainda não pronto para o despertar à caridade. É o mesmo que Quiumba. Já o Exu batizado é uma alma já sensibilizada pelo bem que já evoluiu e trabalha para o próximo, dentro do reino da Quimbanda, por ser uma força ajustável ao meio, podendo intervir como um policial que penetra nos reinos da marginalidade para fins de resgate e limpeza. Não se deve, entretanto, confundir um verdadeiro Exu com espíritos zombeteiros, mistificadores, obsessores ou perturbadores, que recebem ou deveriam receber a denominação de Quimbas e que, não raro, mistificam e iludem os presentes, se passando por guias. Para evitar essa confusão, não se concede aos chamados Exus pagãos a denominação de Exu, classificando-os apenas como Quimbas. E reserva-se para os ditos Exus batizados e coroados a denominação de Exu. Os Exus mais evoluídos são chamados de Exus coroados ou Exus cósmicos.